chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Olá pessoal, Deus abençoe a todos abundantemente em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é um prazer enorme estarmos juntos de volta com esta parte que é muito linda, que a gente chama de fazendo a obra de Deus com excelência. É um momento que nós separamos para um estudo mais direcionado no que diz respeito a fazer a obra de Deus. Eu quero convidar você a pegar sua Bíblia, sua caneta, seu papel, para que nós possamos anotar algumas coisas. Eu estou falando estes dias, no último programa e no de hoje, eu ainda vou falar um pouco sobre Davi, o rei Davi, o grande rei Davi. Aliás, a Bíblia relata que Davi foi um dos maiores reis da história. Claro que Salomão também foi importante, mas quando a gente fala de Salomão, nós falamos da sabedoria de Salomão, da riqueza de Salomão, mas quando nos referimos a Davi, nós olhamos num aspecto de alguém que sabia agradar a Deus, que sabia viver com Deus. Então eu queria hoje tratar com vocês, claro que quando nós olhamos para o rei Davi, nós o vemos no palácio, nós o vemos lá no palácio. Só que eu quero falar com vocês do começo, porque nós cometemos um erro muito grave. Nós às vezes olhamos uma pessoa e a julgamos aonde ela está, seja negativo ou positivamente. Nós às vezes esquecemos de analisar qual foi a trajetória daquela pessoa para ela chegar àquele determinado lugar. Isso é muito importante para nós. Analisar qual foi a trajetória. Será que ela não teve dificuldades? E quando eu examino a vida de grandes homens da Bíblia, nós percebemos que eles passaram por dificuldades semelhantes às dificuldades que nós também enfrentamos, que nós também passamos. Então, quando isso acontece, fortalece a nossa fé, nos dá aquela visão de que se eles passaram e venceram, então por que eu tenho que ser derrotado? Eu preciso seguir o exemplo dessas pessoas para que eu também possa vencer. Por isso que a Bíblia, ela é magnífica, a Bíblia é fantástica, porque Deus mandou que fosse registrado as histórias, tanto negativamente das pessoas que fizeram coisas erradas, quanto também das pessoas que fizeram coisas certas. Tudo serve como alerta para nós. Naquilo que erraram, Deus mostra o porquê erraram e onde erraram e onde foram parar. E Deus também revela para nós os que acertaram, aonde eles acertaram e o que fizeram e onde foram. Então eu paro diante da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, e eu tenho essas informações. Então, estudando sobre a vida de Davi, eu quero convidar você para caminharmos. Claro que nós vamos caminhar de forma simples, de maneira que todos nós possamos compreender perfeitamente. Eu até acredito que esse estudo sobre a vida de Davi, nós não vamos conseguir talvez terminar hoje, mas eu acredito que nós não estamos com pressa. Você está com pressa? Acredito que não. Acredito que o mais importante é entendermos algumas coisas. Então, o que é que nós vamos entender sobre Davi? Bom, primeira coisa, nós vimos na semana passada que Davi, aliás, foi um pouco mais anterior, nós falávamos que Davi, ele tinha 7 qualidades. Ele sabia tocar, era animoso, homem de gentil presença, sabia falar, homem de guerra, e Deus era com ele. Então estas eram as virtudes que Davi possuía. Semana passada eu falei sobre fazer discípulo, que é importante nós
fazer discípulos, pessoas que trabalham pelo bem da obra de Deus, né? E hoje eu quero voltar então um pouquinho na história de Davi, para nós analisarmos o que Davi passou e quais foram os desafios que Davi sentiu. Primeiramente, quando eu ouço e vejo a história de Davi, eu percebo que Davi, ele foi desprezado, foi um jovem desprezado, tão desprezado. Lembra quando Samuel foi à casa de Jessé ungir um dos filhos de Jessé a rei? Lembra disso, né? Então, aqui em 1 Samuel, capítulo 16, vai contar a história para nós, que Davi estava no campo. Samuel chega na casa de Jessé e diz qual a razão da vinda dele na casa de Jessé, que um dos filhos seria ungido a rei. Jessé reúne os 7 filhos, mas deixa Davi de fora. Por que Jessé deixou Davi de fora? Qual o problema? Qual problema havia com Davi? Bem, segundo alguns estudiosos, né, aí levanta-se vários questionamentos, né? E depois o próprio Davi, no Salmo 51, diz: em pecado eu fui concebido, né? Em pecado fui concebido. Então a gente não sabe qual foi o pecado que fez Davi, se teve algum problema. Aí há especulações, até alguns dizem que Davi foi fruto de um relacionamento extraconjugal, e aí a Bíblia não fala, então a gente fica só na especulação de algumas pessoas. Mas o que me intrigou é por que Jessé chamou os 7 filhos e não chamou Davi para estar na presença de Samuel. Bom, passado ali então, os 7 filhos passaram na presença de Samuel, e Samuel disse a Jessé: acabaram-se os filhos, porque de nenhum destes Deus me permitiu ungir. Aí Jessé falou: tem um pequeno, menorzinho, Davi, mas ele está no campo. Samuel diz: não, traga-o, eu preciso que ele venha, porque enquanto ele não vier, nós não vamos comer, nós não vamos sentar, nós não vamos participar do banquete aqui. E aí foram mandar chamar Davi. Davi veio, se apresentou diante de Samuel. Aí o versículo de número 13 do capítulo 16 de 1 Samuel vai dizer para nós assim: então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Quer dizer, Davi foi ungido na presença dos seus irmãos. E o que eu entendo quando eu leio o texto, que assim que Davi recebeu a unção, Davi volta lá para o campo para poder continuar cuidando das ovelhas. Porque Davi sabia o seguinte: a unção que nós recebemos de Deus, existe um momento que Deus vai fazer essa unção se manifestar. Nós, para crescermos e fazer coisas grandes, nós não precisamos sair por aí dizendo que temos a unção disso, dizendo que somos ungido tal, que temos tais dons espirituais e que somos isso e aquilo. Não precisa, né? O importante é que no momento certo, Deus vai agir. E foi aí exatamente, depois que Davi foi ungido, que Saul passou a ser atormentado por um espírito mau, e alguém disse: se trouxer alguém que toca a harpa, esse espírito mau sai. Então, trouxeram Davi à presença do rei Saul. Isso está no programa da outra semana, tá? Você pode ver lá depois, né? As qualidades de Davi é o título. E aí, Davi vem à presença de Saul, toca a harpa e o espírito mau sai. E Davi perguntava: tudo bem, rei? Tudo ótimo. Então Davi voltava para cuidar das ovelhas. Sabe que cuidar das ovelhas é a coisa mais importante na nossa vida ministerial. Fazer a obra de Deus com excelência, cuidar das ovelhas é a coisa mais importante. Naquele tempo, é claro, Davi cuidava das ovelhas
materialmente falando, do gado, né? Mas ele tinha um carinho, cuidava como se realmente as ovelhas fossem suas, embora elas fossem de seu pai, mas ele cuidava com amor, com carinho. Será que você e eu temos cuidado do relacionamento, cuidado das pessoas? Você que é pastor, você que é obreiro, você que você que trabalha na obra de Deus, qual tem sido o seu carinho, o seu cuidado? Qual tem sido a intenção de você cuidar das ovelhas? Porque muitas pessoas cuidam das ovelhas com segundas intenções. A pessoa quer, por trás da intenção, né, se beneficiar de alguma forma, o que está errado. As ovelhas são de Deus e precisam ser cuidadas com amor e carinho. Eu vejo Davi, mesmo ungido por Deus, ele não deixou a unção subir a cabeça. Agora eu sou ungido. Eu nunca vi Davi discutindo com os irmãos, dizendo: eu sou ungido, hein? Vocês viram lá, Samuel me ungiu. Eu agora sou o que sou. Eu sou, né, ungido por Deus. Alguma coisa futura Deus quer em mim. Não, Davi nunca falou. Ele guardava no coração. Vamos aprender a guardar. Tudo tem um tempo certo. Tudo tem um tempo certo. O importante não é você se exaltar na unção, na habilidade que você tem. O importante é você continuar cuidando das ovelhas, fazendo a obra de Deus com excelência, com carinho, com cuidado, com temor e tremor. Isso é que é importante. Eu aprendo na vida de Davi, ele foi ungido na presença dos irmãos. Eu vejo ele continua com a dedicação às ovelhas, cuidando das ovelhas. Bem, só que quando eu vejo que Jessé chamou os 7 filhos e não chamou a Davi, eu vejo uma certa discriminação. Talvez o próprio pai dizia: não, ele não, ele não vai ser ele. Ele, sabe, ele não tem porte físico, ele não tem a mente, né, de um visionário, ele não tem a mente de um grande líder. Pensamento do pai. Eu falei no último programa que o pensamento das pessoas não pode tornar a nossa realidade. As pessoas podem olhar e dizer o que quiser de mim, mas eu não aceito, porque eu não vou aceitar o pensamento das pessoas se tornar a minha realidade, porque aí, se eu assim aceitar, eu vou deixar de fazer muitas coisas para Deus. Eu vou deixar de fazer, porque a pessoa vai dizer: não, você serve para tal. Quem é você para dizer que eu sirvo para tal ou para dizer que eu estou qualificado para tal lugar? Não. Deus é que tem que dizer. E Deus espera que façamos muito. Deus espera que aumentemos a nossa capacidade. Tem um texto que eu amo na Bíblia: o Senhor te aumentará cada vez mais. Eu creio nisso, eu acredito. Então eu aprendi que o que as pessoas pensam não vão tornar minha realidade. Eu acredito no que Deus pensa, a menos que o que as pessoas pensam tenha a ver com o que Deus pensa. Se tiver a ver com o que Deus pensa, se encaixar com o que Deus pensa, aí sim, eu vou ouvir, vou aceitar. Mas se não bater com o que Deus pensa, eu vou seguir em frente com o que Deus pensa e assim adiante. Então Davi tinha esse entendimento. Então ele não precisava se esconder atrás da unção para dizer: eu fui ungido e eu sou o futuro rei. Não, ele tratava com muita humildade. Agora, o que me intrigou nesse texto foi por que Jessé deixou Davi para trás. Será que ele não acreditava em Davi? Será que ele não acreditava em Davi? Será que ele acreditava mais no porte físico de Eliabe? Ou quem sabe dos outros irmãos? Ele não entendia que Deus usa as coisas simples para confundir as coisas grandes. É assim que Deus faz. Deus não vai pegar um sábio segundo a carne para fazê-lo grande, porque esse sábio segundo a carne, ele pode engrandecer, envaidecer e achar que tudo que ele está fazendo é por causa da sabedoria dele. Mas Deus pega uma pessoa que não sabe quase nada e a faz grande e a faz sábio. Deus pega um homem como Paulo, por exemplo, que era um grande sábio. Mas olha o que Paulo disse: toda a minha sabedoria, todo o meu conhecimento, tudo aquilo que eu tinha e achava que era, eu reputei tudo por perda
para ganhar a Cristo. Hoje o meu viver é Cristo. A vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu renunciei tudo aquilo para viver a vida com Deus. Sem desprezar. Eu acredito que o Jessé não acreditava em Davi. E hoje, a minha mensagem hoje aqui sobre Davi, essa primeira parte, é dizer para você, não importa quantas pessoas não acreditam em você. Não importa se não te chamam para participar dos banquetes. Não importa se não te chamam para participar das orações. Não importa se não te chamam para compartilhar das ideias. O mais importante é que Deus te ungiu. O mais importante é que Deus nos ungiu para coisas grandes. E quando isso vai acontecer, bom, aí nós temos que saber esperar. Porque Davi soube esperar. Depois de toda esta espera, Davi passa a ficar no palácio com Saul, pois Saul continuou sendo atormentado por um espírito maligno. E Saul, então, faz um requerimento que Davi possa permanecer no palácio. E Jessé, então, autoriza Davi a permanecer no palácio. Só que muitas vezes o próprio rei Saul tinha inveja de Davi. O rei um dia estava atormentado e Davi veio com a harpa tocando. E quando Davi está tocando a harpa, o rei, atormentado por um espírito, um olho meio aberto, olho fechado, pegou a lança e lançou contra Davi. E Davi desviou da lança e quase que o rei encrava Davi na parede. Às vezes nós temos que tocar a nossa harpa com o olho aberto e o outro fechado. Porque sempre vai existir pessoas querendo nos pregar na parede, querendo nos encravar na parede para que o nosso sonho seja destruído. Você sempre vai encontrar pessoas assim. Está cheio de Saús por aí, que sempre quer destruir o seu sonho, dizer que você não vai chegar lá, dizer que para você chegar lá, só depois. Não, meu amigo. Eu não sei, talvez você esteja trabalhando numa empresa onde você quer crescer, mas de repente você não vê perspectiva, de repente você não vê como crescer, porque tem alguém que segura, tem alguém que põe o pé, puxa o freio de mão e você diz, poxa Deus, o que eu vou fazer? Não, continua fazendo o que você está fazendo com excelência, que Deus vai te colocar lá, Deus vai te colocar. E aí, o grande ápice da raiva de Saul foi quando Davi matou o gigante. E aí, quando Davi mata o gigante, aí o Saul vai à loucura. Porque o Saul era o tipo da pessoa que dizia, aqui no meu reino ninguém pode crescer mais que eu. Quer dizer, ele não entendia a liderança, ele não entendia que o verdadeiro líder, ele tem prazer de ver outras pessoas crescendo. Isso é o verdadeiro treinador, né? Que é chamado na figura dos coaches hoje, por exemplo, é aquele que tem prazer de ver o seu atleta desenvolver. O treinador da seleção brasileira, ele sabe que ele não vai jogar futebol igual o Neymar, igual outros, mas ele tem prazer de treiná-los, porque ele sabe que ele foi chamado para aquela função. Então ele não impede o treinador de treinar, muito pelo contrário, ele até força o treinador, porque ele sabe que o treinador, o atleta tem um potencial, ele força o atleta porque ele sabe que o atleta pode dar mais de si. Esse é o verdadeiro líder. Agora, aquele líder que segura, que prende, que diz, não, você não vai, aqui na empresa é assim, nós trabalhamos assim, aquele que é chamado de, Daniel Godry chamou de bola murcha, né? Aquele que diz assim, que sempre quer esvaziar você está cheio de emoção, pois nós vamos crescer, nós vamos fazer, Deus é comigo, e ele chega e fala, como assim, rapaz, você acha que você chegou ontem e vai chegar lá, que isso? É muito difícil aqui nessa empresa, aqui é um ninho de cobra, aqui é cobra engolindo cobra, e você acaba murchando, sabe, perdendo a visão, perdendo a determinação, e daqui a pouco você começa a fazer as coisas pela sua própria cabeça. Talvez até agora, quem sabe você quer entrar, quem sabe eu falo agora com alguém que me assiste, você diz, poxa pastor, eu sou candidato de repente você é um candidato,
né? Sei lá, uma vaga, seja na Assembleia Legislativa do seu estado, seja na Câmara Federal, no Senado, não sei. De repente você está me assistindo e você está cheio de sonhos, de projetos, né? Cuidado para quando você chegar lá, você não permitir as pessoas apagarem os seus sonhos, destruir os seus sonhos. Você precisa acreditar, você precisa colocar em frente, você precisa ser bom, agir com excelência naquilo que Deus chamou você para fazer. Não importa se a família não acredita, se os amigos não acreditam em você, você quando é chamado por Deus para fazer coisas grandes, você sabe que foi chamado. Você sabe que você tem um chamado. Isso Deus cobra de você. Deus cobra de você isso. E se você não faz algo grande para Deus, você sente mal, você sente para baixo, porque puxa vida, Deus, eu quero fazer mais para o Senhor. Mas sabe, há um tempo de preparação. Nós temos que aprender a lidar com todas as situações da vida. Tudo que já aconteceu na minha vida, tudo que já passei, tudo que eu já vi, tudo que eu já ouvi, tudo que eu já presenciei, eu trago tudo isto como lição. Tudo como lição, registrado no nosso livro, tudo registrado, porque são lições que eu vou precisar delas amanhã, eu vou precisar dessas lições. Acredito que nada acontece por acaso. Se você quer vencer, se você diz eu vou vencer, eu quero alcançar algo grande na sua vida, você tem que estar preparado para enfrentar os leões. Você tem que estar preparado para enfrentar os ursos, você tem que estar preparado para enfrentar os Golias, e não acabou. Depois vem os Saús da vida, que você vai ter que estar preparado para enfrentá-los, porque eles vão tentar, de alguma forma, te impedir de chegar lá. Agora, muito cuidado, para que você não use palavras negativas, palavras destruidoras, palavras ofensivas, palavras que vai te impedir de crescer diante de Deus. Eu aprendo com Davi que não importa o que as pessoas dizem, o que importa é meu relacionamento com Deus. O Salmo 23 descreve o sentimento de Davi quando disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não importa se meus pais me desprezam, mas o Senhor é meu pastor. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Deus tem sempre o melhor para nós. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Tem vezes que a nossa alma está cansada, precisando de um refrigério, porque há muitas injustiças que acontecem na terra. E ele diz: guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, disse Davi, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Mais adiante ele disse: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Davi sabia que os irmãos estavam participando de um banquete, mas ele não teve o privilégio, não foi convidado, mas ele sabia: o Senhor preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Ele sabia também que um dos seus irmãos seria ungido com óleo, e lá estava Davi dizendo: mas o Senhor unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice se faz transbordar. De repente, chamaram Davi para receber aquela unção. Quando você relaciona bem com Deus, as outras coisas lhe serão acrescentadas. Eu quero nessa primeira parte falando sobre o que Davi sofreu, a rejeição que Davi teve por parte da própria família, talvez o que você está sofrendo. Você aceitou a Jesus, está andando com Deus, decidiu seguir o ministério, decidiu ser pastor, ser obreiro da igreja, e de repente a família se revoltou contra você. Fique firme, mantenha firme o seu relacionamento com Deus. Não deixa nada abalar o seu relacionamento com Deus e você verá que a mão de Deus vai lhe proteger. Oremos agora. Nosso Deus e nosso querido Pai, examinando a vida de Davi, nós percebemos que para chegar ao trono, Davi passou por vários momentos. Eu acredito que um dos piores momentos da vida de Davi foi este, quando o pai o desprezou, não o convidando para estar na presença de Samuel. Não sei qual razão, qual motivo, Jessé achou que Davi não era o escolhido. E quantas das pessoas que estão à nossa volta também acham que elas não têm, que nós não temos, ou que alguém que me assiste, que me acompanha, não tem as qualificações? Mas tudo isso é a visão do homem, porque o Senhor chama as coisas simples para confundir as coisas grandes.
Oh, meu Deus, o Senhor tem grandes planos para essa pessoa. Eu sei que o Senhor tem. Eu sei que não importa onde ela esteja nesse momento, pode ser até no vale da sombra da morte, o Senhor vai levantá-la e vai colocá-la num lugar forte. Tudo que nós aprendemos hoje aqui, meu Pai, não importa o que as pessoas dizem ou pensam, nós precisamos manter o nosso bom relacionamento com Deus. Se assim o fizermos, nós venceremos, porque o Senhor é a força da nossa vida, é a rocha da nossa salvação. Que todos os nossos amigos e estudantes sejam abençoados, em nome de Jesus, assim seja. Amém. Graças a Deus. Mais um sábado abençoado para você. Nós terminamos aqui mais um Fazendo a Obra com Excelência. Eu peço, se você gostou, dá um like aí no vídeo, porque sempre que eu postar você vai estar recebendo as informações de primeira mão, tá certo? É importante isso, para que toda vez que eu postar, o YouTube entende que você quer ser notificado, ele vai te notificar que um novo vídeo está no ar, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado, até o nosso próximo sábado, no nome de Cristo. Até lá. Eu tenho um chamado